Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Stephanie e este é o Atípicos, porque ser diferente é normal. E hoje aqui comigo eu tenho um convidado muito especial, Edélcio Melo. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, um prazer estar aqui, Stephanie. Então, vou apresentar um pouquinho o nosso amigo que veio hoje aqui, né? Contar um pouco da história dele, né? E também sobre o nosso tema, que é família, inclusão e educação. A gente vai falar de filhos também, né? Ele é pós-graduado em engenharia de produção. Ele é proprietário da Caditec Engenharia e da Dome Imóveis. Quantos anos você tem, Edélcio? 40 anos. 40 anos. Quantos filhos você tem? Um filho. O Felipe. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele? Eu posso falar o que o Felipe fez comigo, né? O que o Felipe fez com você? A gente pensa que está maduro, está realizado, né? Até ter um filho. E o Felipe mudou a minha vida, mudou a vida da minha esposa, Simone. E hoje posso dizer que sou outra pessoa, né? Ele está com 6 anos e há 6 anos eu sou um novo Edélcio. Um novo Edélcio, muito bem. E já que a gente vai falar de educação, inclusão também, né? Esse foi o motivo da minha chamada para você nesse programa, que eu vi em você uma forma diferente de ser pai, de trazer, né? Não só em você, mas na Simone também, vocês são meus amigos, né? E a gente participa um pouco também, né? Com o jeito que vocês lidam com o Felipe e na rotina de vocês também, né? E então trouxe você para conversar sobre isso, porque eu achei muito interessante. Mas antes de chegar lá no Felipe, eu queria ver com você, assim, como que foi a tua infância? O que você lembra, assim, da tua infância que te trouxe grande aprendizado, que marcou bastante a tua vida? Primeiro, eu sou de uma família bem tradicional, né? Família humilde. Meu pai muito rígido, né? Meu pai... Eu digo que eu não fui educado, eu fui adestrado. Sim. Então, com o pai, aquela educação, apesar de eu ter 40 anos, mas a minha educação é como se fosse uma educação de uns 50 anos atrás. Na mesa, primeiro os adultos, depois as crianças. Criança não poderia estar conversando junto com o adulto. Toda essa história que já é comum, né? O pessoal sabe. Eu fui educado dessa forma, né? Não tinha como questionar o que o pai falava, né? O pai falava, estava dito, né? E eu fui educado por medo, né? Eu tinha medo do meu pai. Meu pai nunca me deu um abraço, nunca me beijou, nunca disse, filho, eu te amo. Normal, né? Na criação, como meu pai foi criado, e ele transmitiu essa educação para mim e para o meu irmão, né? Só que com isso apresentou muita responsabilidade. Desde novo eu tive muita responsabilidade. Eu com 4 anos de idade já tinha o que eu tinha que fazer todo dia, né? A gente tinha que levar o leite nos vizinhos, o pai tinha vacas de leite e a gente entregava leite nas casas. Era o leiteiro lá do Morro Buda, né? Mas com isso tinha responsabilidade. Então todo dia de manhã tinha que levar o leite em cada casa. Com 6 anos já tirava leite das vacas. Com 8 anos, 9 anos, eu negociava, vendia queijinho, nata. E isso me ajudou a ser o profissional que eu sou hoje. Hoje eu trabalho com venda de imóveis, né? Chácaras e sítio, né? Então, eu não tenho vergonha de chegar e oferecer, falar de negociação, porque eu tenho isso desde criança fazendo, né? Desde 6, 7 anos oferecendo, negociando, vendendo. Então, isso me ajudou a me transformar no profissional que eu sou. Então, meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada em casa. Mas o que era faltar para eles? Comida. A roupa a gente pegava dos primos, né? Era normal, o primo. Meu irmão era mais velho, então a roupa deixava de servir dele, servia na gente e assim foi indo, né? Mas eu aprendi a ser amigo do meu pai depois de adulto. E por que você acha que foi só depois de adulto, assim? O que de pequeno, tu acha que foi uma educação um pouco mais regrada e ele não dava esse espaço, então?
Sim, o pai não eu lembro que se eu estava na 5ª, ou na 6ª, ou na 7ª série, o pai nem sabia nem que escola que eu ia. Ele nunca acompanhou, né? Ele não era... Eu lembro de eu ir com tarefa para a escola, para casa, né? A tarefa da escola. Para fazer, eu tinha que fazer tarefa escondida em casa. Porque o pai disse, já deixa tu ir para a escola para estudar. Só faltava tu trazer coisa para fazer em casa. Então ele tinha essa preocupação dele. Ele não... E ele percebeu que com o estudo eu mudei a minha vida, né? Então, eu lembro ainda que eu era cobrador de ônibus, né? E eu estudava, né? Me formei e eu passei no concurso público da Prefeitura de Rio do Sul em primeiro lugar, no setor de engenharia da Prefeitura. Isso mudou a minha vida da água para o vinho. E o pai percebeu naquele momento que a educação faz a mudança. Até então, ele pegava no meu pé, que tudo que eu ganhava eu gastava em estudo, né? E já é uma coisa diferente que a gente pode considerar para nossa geração, né? Que a gente, eu acho, né? Na minha mãe também, né? Ela gostava que estudava, ela incentivava também, né? Mas o meu pai já era mais estilo do seu, né? Então, o seu Estevaldo era rígido lá. Ele era rígido. Né? Então, mas é uma diferença de contexto, né? De idade, talvez, né? Daquela época um pouco, né? É que da maneira como meu pai foi criado, ele evoluiu muito ainda para passar a educação para mim e para o meu irmão. Sim. Então, assim, houve uma evolução da parte dele. E eu acredito que houve uma evolução da minha parte também, né? Então, amadureceu, né? Quando eu e a Simone decidimos ter um filho, eu primeiro me preparei para ser pai, para depois tomar essa decisão. Mesmo assim, tu achou que tu estava preparado o suficiente? Não. Jamais, peguei no né? colo assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? Então... Agora vai, né? Tudo que era, tipo assim, possibilidades, teoria, tudo aquilo que tu pensou agora não tem mais volta, né? Tá ali. Então assim, mas eu me preparei, né? Mas foi totalmente diferente do que eu esperava. A expectativa e a realidade, né? De ter um filho, né? Então, e o que tu acha que tu fez diferente com o teu filho em relação a isso, né? Porque é uma coisa que, né? Talvez na época tu nem percebia também, né? Porque tu não era pai ainda, né? Sim. A partir do momento que você se tornou pai, tu acabou percebendo que, aqui eu posso fazer diferente, né? Sim, literatura, busquei algumas, né? Porque assim, eu até lecionei, mas na área técnica. Então, eu queria entender como lidar com uma criança, né, em suas fases, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. Então, eu busquei algum acompanhamento de alguns profissionais, eu dei literaturas e vi que as crianças, elas são muito mais espertas do que eu pensava. Né? Tem aquela expressão, sou uma esponja, né? E com o Felipe eu pude colocar em prática cada etapa dessas, né? E fui adaptando para o nosso dia a dia. E durante essa adaptação, eu fiquei admirado com a evolução dele e a minha evolução também. Eu evoluí muito, né, acompanhando o meu filho em cada etapa da vida dele até os 6 que ele está agora, né? Que momento, assim, da tua jornada enquanto pai, você se viu como seu pai, fazendo o que seu pai fazia, por exemplo? Eu me monitoro por algumas coisas, né? Por exemplo, eu não quero que ele aprenda porque eu quero. Isso é não. O porquê que isso não é ideal fazer. Então, há uma conversa. E por incrível que pareça, ele tem uma compreensão dessas conversas de 1 ano e meio, 2 anos, ele já tem essas compreensões, explicando, mostrando. Então, ele entendendo o porquê, eu acredito que ele não vai fazer porque o pai, eu não quero. Ele vai fazer porque não é o ideal fazer por causa disso, disso e aquilo. E é isso que eu
é a principal diferença que eu quero que da minha criação. Que o pai dizia não, mas ele não explicava o porquê não. Quando o pai não estava olhando, a gente fazia, porque era o não do pai, não era o não porque não podia, né? Os aparelhos elétricos, eu gostava de mexer, abrir. O pai disse, não mexe com esses aparelhos ligados na tomada. Não mexia quando o pai estava, né? Quando ele não estava, ligava na tomada, era mais fácil de testar, até levar choque. Então, essas coisas assim que a gente aprendeu com a vida. E eu quero que meu filho entenda desde o começo. O porquê, né? O porquê. E uma grande diferencial é que, ao ser pai, eu fui morar num sítio. Porque uma coisa boa que eu tive foi ter o contato com a natureza, com os animais, né? Ter a responsabilidade do ter um animal, a responsabilidade que esse animal te traz. E eu quis transmitir isso para o Felipe. Então, uma das primeiras coisas, a gente tinha um sítio de recreação, uma chácara, que passava o final de semana, a gente se mudou, moramos hoje na chácara. Então, o Felipe tem suas responsabilidades, que é os coelhinhos, os bichos que ele tem que cuidar, dar água, ração, limpar, etc. E com isso eu consegui resgatar as brincadeiras que eu tinha quando criança. Então... eu ia mesmo te perguntar, né, os exemplos... que antes eu fui, assim, um pouco geral, né? Eu acabei falando, você falou que você não gostaria, que você está mudando, né? Em relação ao não, e eu ia te perguntar realmente com, assim, algo que você faz, que você aprendeu com seu pai na sua infância. A gente aprendia com os primos, né? Por exemplo, assim, eu gostava de descer os morros de carrinho de rolamento. Era bem comum, lá no Morro do Buda, isso. Isso, daí, algum ralado. O que eu fiz? Fiz um carrinho de rolamento e junto com o Felipe, envolvi ele no processo, desde o processo de criação. Ele dá as ideias dele, normalmente, ele quer um foguete no carrinho, ele quer que seja invisível. Só que a gente vai adaptando os projetos dele para algo real e fabricamos um carrinho de rolamento. Então, assim, o Batman ainda, né? O Batmóvel dele, né? Então, ele pintou na cor do super-herói dele, que é o Batman, e ele brinca com o carrinho. Então, não é só o carrinho, é o processo de ter o carrinho junto com ele. E mais importante, você estando junto com ele, né? Isso, uma coisa eu percebi. Se ele tiver um papelão usado e ele estiver comigo brincando, para aquele papelão é o melhor brinquedo do mundo. Pode ter um carrinho mais moderno que for, mas eu não estando junto para interagir com ele, o brinquedo não tem tanto valor. Então, sabendo disso, percebendo isso, vou dar um exemplo. Na minha casa tem uma piscina. O que o Felipe gosta mais de fazer? Ir na piscina comigo, brincar. Mas eu enchi uma câmera de caminhão, aquela câmera preta assim, né? De pneu de caminhão. Desceu o Ribeirão. Ele entra dentro daquilo, vai batendo nas pedras. Simone fica doida, né? Batendo nas pedras, se ralando, ficando roxo. Mas ele está ali, ele está brincando, está interagindo. Ele gosta daquilo, mais do que algo moderno comprado. Agora a gente está num projeto novo. Fazer a Casa da Árvore, que ele chama de Clubinho Secreto. Então nós estamos elaborando o projeto, onde fazer, como fazer, arrumando os material. E eu gosto de envolver ele também no custo. Então, voltando ali, né? Depois, eu entro mais em detalhes depois sobre como envolver ele. Eu vejo uma grande dificuldade que eu lido com pessoas que compram ou vendem imóvel. E eu percebo muito a dificuldade financeira das pessoas. Certo. E isso não vem não é porque o pai tinha dinheiro ou o pai não tinha. É muito a educação financeira das pessoas. O que eu pretendo? Eu pretendo, desde os 4 anos de idade, eu venho trabalhando sobre educação financeira com o Felipe. Então, eu não dou mais um brinquedo para ele. Ele faz as obrigações dele, ou ele ajuda com alguma outra coisa, ele ganha dinheiro. Ele compra os brinquedos que ele quer comprar. Vou dar um exemplo. Ontem a gente foi no circo. Tem um circo na cidade, a gente foi no circo. Eu disse para ele, filho, a entrada do circo, o papai paga. Agora, se tu quiser comprar alguma coisa lá dentro do circo, tu vai comprar com teu dinheiro. E o que não falta é palhaço te oferecendo coisa para comprar no sítio, né? Então, estava ganhando os intervalos, comprar esse brinquedo, outro.
Eu olhava para mim e eu falava quanto de dinheiro era. Uhum. E ele olhava e dizia, não quero. Agora, se o dinheiro fosse meu, ele ia querer comprar tudo. Uhum. Assim é nas lojas, a gente vai comprar algum brinquedo, que ele juntou um dinheiro, ele vai comprar, ele tem todo aquele cuidado, hoje, com 6 anos, no que ele vai gastar, no que ele vai comprar, né? O quanto que aquilo está custando para ele. Então, ele tem toda essa preocupação já com 6 anos. Eu venho trabalhando desde os 4 com ele. Ele compra o que ele quer, mas ele prioriza melhor. Porque não é por impulso, porque ele sabe que o dinheiro foi. Então, ele tem que juntar tudo lá em 2, 5 em 5, até juntar o montante para poder comprar o que ele quer. Ele comprou até uma vaca agora, recentemente. Sério? Sim, isso vou contar que é bem interessante. Ele estava visitando meus pais. Meus pais moram num sítio, ali no Morro Buda, né? E o pai tinha comprado algumas bezerras, né? E ele viu uma que era bem mansinha. E ele gostou demais. E ele estava com o dinheiro que ele tinha juntado, que ele queria comprar um quadriciclo. Ele não tinha nem dinheiro perto para comprar um quadriciclo, mas estava juntando dinheiro. E ele gostou da vaquinha, chamou... A minha mãe contou, porque eu não estava presente. Chamou o vô, sentou o vô no lado dele e falou, vô, quero negociar com o vô. Quero comprar a vaquinha do vô, que ele chamou de mansinha. O meu pai não deu muita bola, pensou, uma criança falando. Ele foi lá, chamou a minha mãe. Vó, tô querendo conversar sério com o vô e o vô não tá me dando atenção. Eu quero comprar, tu vende ela para mim? O meu pai não falou nada. Quando eu fui buscar ele no final do dia, que ele passou aquele dia com meus pais, meu pai disse, eu vou dar a vaquinha para ele. Eu disse, não dá não. Ele quer comprar, vende. Daí o pai perguntou quanto de dinheiro ele tinha, eu falei, muito menos que valia o valor da bezerra, né? Meu pai vendeu para aquele valor e ainda fez para ele pagar mais 2 sacos de milho, ainda para ele pagar um por cada mês. Tá feliz da vida com a vaquinha dele. E quando, agora há pouco tempo, o pai vendeu aquela remessa de gado, e lógico, não ia vender a vaquinha do Felipe. Mas houve uma oferta de dinheiro pelo comprador pela vaquinha do meu filho. O vô ligou para ele. E eu, escutando a conversa dos dois por telefone, parecia uma conversa de adulto. Não, vô, eu não vou vender a minha vaquinha. Eu sei que ela está valendo bem mais do que eu paguei, mas eu quero porque eu vou querer o leite dela. Né? E se eu vender, o dinheiro vai sumir. Então, assim, eu gostei muito da evolução que o meu filho teve em 2 anos, com uma educação financeira, assim, nada forçado, tudo, né? Só criei algumas regras. Mas eu já tenho uma noção do que é o dinheiro, do que hoje o dinheiro não é algo, não é a primeira importância da nossa vida, mas é algo essencial para a gente poder ter uma saúde financeira boa, que se não tiver uma saúde financeira boa, traz outros problemas para dentro da família, né? Então, eu já estou muito feliz com essa evolução dele, né? E com apenas 6 anos de idade. E na verdade, assim, todos conseguimos, né, fazer, né? Tu chegou a ler algum material, tu falou, sobre isso? Eu li. Logo que eu fui pai, isso faz uns 6 anos, né? Daí tu já tinha essas ideias, não foi só um material que você leu, então? Foi alguns profissionais. Eu não consigo citar o nome dos livros aqui, vou ser injusto, porque eu vou esquecer alguns, né? Mas é bem interessante isso, porque, né, como tu disse, tu se preparou antes, né, para ser pai também, né? E interessante a gente ter isso também de preparo, porque é uma coisa que vem acontecendo e a economia, né, do jeito que está indo também, tá ficando as coisas mais difíceis, né? E tem crises, né, econômicas, né, que todos passam, né? Teve em 2009, teve, né, na época da pandemia, né? A gente passou por pandemia, né? E tudo isso faz com que as pessoas e as famílias se endividem cada vez mais, né? Então, realmente é muito importante trazer isso para a criança. E cada criança aprende de uma forma diferente, né? E você usou, né, daquilo que você aprendeu,
enquanto criança, né? A tua educação talvez até pela engenharia também, né? E todo esse processo fez com que você tivesse um projeto, né? E trabalha de forma que tu consiga ajudar o Felipe a estar entendendo tudo isso de uma maneira prazerosa, né? Eu trabalho com ele em 4 pilares, vamos botar assim, né? O financeiro é um deles, para ele ter uma educação financeira, para ele ver que todas as decisões que ele pretende tem um custo, né? Porque a criança, ela não tem noção se aquilo é um valor alto, um valor baixo, o sacrifício que vai ter para obter aquilo, ou aquela perda, né? Aquele não cuidado com aquilo vai causar um gasto, né? Então, eu gosto de ir equilibrando isso com ele. Uma outra situação é o convívio. Muito interessante. Eu moro num sítio. Então, ele não tem contatos com crianças diariamente, além da escola. E dentro da escola ainda é um ambiente controlado, porque há uma professora, há uma monitora. Então, o ambiente onde ele está controlado. E eu sou uma pessoa, considero calmo, tranquilo. Minha esposa, mais ainda. E nós somos um casal que a gente não há discussão, não há aumento de voz um com o outro. Então, o Felipe, ele não tem contato com pessoas agressivas. Eu percebi isso quando ele estava com uns 3 anos, por aí. Nós estávamos num ambiente, né? Era uma festa de igreja, e uma pessoa estava alterada com outra na mesa ao lado. E eu vi que aquilo assustou ele. Eu vi que aquele se assustou, ele grudou no meu braço, e eu percebi que eu entendi, ele não tem costume de ter uma pessoa alterada. Ou aumentar a voz, o timbre, né, o mais agressiva verbalmente. E eu pensei, eu tenho que trabalhar isso com ele. E o que eu fiz? Eu criei alguns personagens. Ele tem principalmente 2 bichinhos de pelúcia, né? Não é nem fantoche, são bichos de pelúcia. Que são 2 girafas. Uma girafa da cor amarela e uma girafa da cor verde. O bichinho é idêntico, só muda a cor. Tu criou, mas em história só, não tem... Não, eu tenho o bichinho de pelúcia mesmo. Ah, sério? Daí eu brincava com ele, com esses bichinhos de pelúcia, que eu adorava, né? Criando cenários, histórias. A imaginação deles é fantástica. Você pegar uma caixa de papelão e dizer que é uma espaçonave, na cabeça dele é uma espaçonave. Ele não imagina que na verdade, é a idade da fantasia, né? E até 10 anos, né? Então, aquilo que a gente consegue aproveitar, né, Delcio, a gente tem que, né, ensinar para eles, brincar, né? É muito importante isso para a criança, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a colocar personalidade nos bichinhos deles. Comecei com esses 2. A girafa verde, né, uma personalidade, vamos botar assim, um gênero feminino, é a girafa, né? A girafa amarela, né? A girafa amarela, mais calma, tranquila, né? Gosta de ordem, as coisas certas, uma voz mais calma. E eu criei daí o terror da vida dele, que é a girafa verde. Como que é? É o terror da vida dele, porque essa girafa incomoda ele. Como é que ela faz? Ela é agressiva. E o que ela faz? Ela, por exemplo, nas brincadeiras, ela mente. Ela aumenta a voz, ela é explosiva. Ela fala não palavrões, mas algo que não se deve falar para uma outra pessoa. Ou seja, o que ele vai encontrar na vida. O começo... só que assim, daí dentro disso eu crio um ambiente controlado. Controlo o ambiente. Então eu vou, nesse momento eu vou com a agressividade da girafa, até aqui eu paro. E eu vou evoluindo. Hoje, ele já consegue lidar com a girafa verde. E com isso, com crianças com o perfil da girafa verde. Isso é uma forma de inclusão, né? Isso. E ele melhorou muito com isso, porque eu lembro que nas brincadeiras, quando ia numa festa de aniversário, sempre tem uma criança que um pouco mais velha, um pouco mais explosiva, mais agressiva, e ele não sabia lidar com isso. Né? Ele ia chorando para a mãe. Resumindo, a maneira de defesa dele era chorar e buscar a minha esposa. Né?
que é assim lá em casa, para fazer a festa folia é com o papai. Caiu, machucou, é com a mamãe. Então, acho que é meio normal isso, Sim, né? Então, o que eu criei com o fantochezinho, da girafa verde, as brincadeiras, ela sempre... Ela mente, ela trapaceia, ela é que é aquilo. E ele está sabendo lidar com isso. Né? Ela quer ir para agressão física, às vezes, empurra, né? E ele sabe interagir com isso agora. Está aprendendo. Então, eu vejo que eu usar o lúdico, né? Isso, para simular cenários que para ele, durante a brincadeira, aqueles cenários são reais. Então, às vezes, a girafa mente para mim, que é eu mesmo falando comigo, né? Mas tu chega a imitar a voz? Sim, cada animal tem sua voz. Dá uma palhinha aí pra nós. Não, né? A girafa... Né? Olha lá. A girafa amarela é uma voz, assim, bem mais calma. Como é que tu faz daí? Oi, Felipe, tudo bom? Sério? Que legal você aqui. E vamos tem a brincar. Girafinha, Sim, né? tem Depois tu bichinho. manda a foto, a gente coloca daí para o pessoal no ar, se puder, né? Claro. A girafa verde já é mais agressiva, fala mais alto, voz mais irritante. Que? Tá doido? Não quero não! Sai daqui! Chutar a bunda da tua mãe! Fala coisas assim, né? E dentro de um contexto, ela vai sempre a negativa, a mentirosa, agressiva. Então, assim, daí tem outros, que daí ele gosta muito disso, ele vê um bicho pegou, se ele compra e ele quer que eu crie uma voz. Sim. Daí eu já crio voz e personalidades diferentes para aquele bicho. Que legal. Só que assim, daí agora eu chego de noite em casa, ainda bem que eu moro no sítio, imagina se fosse num apartamento, os vizinhos iam mandar me internar, né? Por que tu sentiu essa vontade de criar, assim, e trabalhar as emoções com o Felipe? Pela necessidade, porque imagina, o convívio que ele tem é um convívio muito calmo e vamos botar assim, não é altos e baixos. E a vida não é assim lá fora. Eu estou preparando ele para a vida. Né? Então, imagina se ele não tem esse contato com pessoas trapaceiras, agressivas, de um perfil totalmente oposto do que ele se encontra no ambiente dele, ele não vai saber lidar com isso. Então, assim, eu trabalhando, eu consigo ir acrescentando isso, né? Pouquinho em pouquinho, e ele vai conseguindo assimilar que esse tipo de pessoas nós vamos encontrar. Ou muitas vezes nós vamos ser esse tipo de pessoa. Para ele entender que isso não é legal também. Né? Por que ofender? Por que numa brincadeira querer ganhar vantagem? Né? Por que isso não é legal? Né? Então eu consigo, né, para ele não se tornar uma girafa verde e saber também lidar com pessoas tipo girafa verde, né? Então a ideia original seria essa, né? Funcionou tão bem que eu fui incrementando um monte de outras coisas. Uma vez ele estava com uma tosse e a gente deu xarope, muitas vezes, né? Quem é pai sabe que isso é muitas vezes. Mas uma vez eu percebi que ele fingiu tossir para tomar o xarope, que é docinho, gostosinho. Dei de novo xarope para ele, esperei no momento da história, nós temos um momento de criar a história, e criei uma história, né? A história do Pedrinho Rabinho de Porco. Uma ideia assim, na história inventei uma história que contava o menino, que, né, vou resumir bastante aqui, né? Que ele teve uma dor de cabeça, daí a mãe deu o remédio, ele gostou do sabor do remédio, depois ele não estava com dor de cabeça, pediu o remédio entrou, procurou a dor, não achou, foi lá e virou um rabinho. E cada vez que ele tomava, aumentava o rabinho. Daí ele foi na piscina com os amigos viram o rabinho, começaram a rir dele e tal. E tem todo um contexto ainda que maior, só deu uma boa resumida. Então, para cada coisa, eu crio uma história. E essa história funciona mais com uma criança de 3 anos, que eu estou falando um pouco mais para trás, do que eu disser, não mente,
Se não está com dor, não toma o remédio. Para ele aquilo funcionava mais. Quando ele estava, eu estou contando, ele tinha 3 anos, daí tem certeza que está com dor, vai tomar o remédio. Se não tiver com dor, vai criar o rabinho. E ele disse, não estou com dor. ele não, entendeu? Então, assim, para ele essas histórias ajudavam, né? Daí eu tinha outro lá, que era o João Bunda de Elefante, que comia muito doce, que não sei o quê, que é todas umas histórias para cada situação, que era mais fácil contar uma história. O outro dia, aquilo para ele ele não faria, não faz mais, nunca mais fez. Então, funcionou muito bem essas histórias. O bom, né, porque assim, essa abordagem lúdica e criativa, né, acaba deixando as crianças bem à vontade também. Elas estão no mundo da fantasia ainda, né, enquanto pequenininhas, né, então elas vão conseguir estar entendendo melhor, né. E, claro, sem botar medo, sem, né, a gente não está, né, aqui também, assim, querendo criar histórias que, né, vai trazer medo para eles, mas para eles entender o que é bom, o que não é, né? Porque, como tu disse, falar só o não, mas a criança fica sem entender, daqui a pouco vai lá, pega o remédio, toma sozinho, porque o doce é gostoso, né? E se ela, né, sem querer, alcança o remédio, toma, então, assim... contando histórias, a criança também vai criando o mundo dela, né? E ela, com certeza, o Felipe vai levar isso para frente, né? Ele vai lembrar, nossa, meu pai fazia tantas histórias para mim quando eu era pequeno, né? Para ele vai ser... E é gostoso entrar nesse mundo da imaginação deles. Quando ele faz alguma festa lá em casa, normalmente de aniversário, ou algum dia das crianças, essas datas assim, que convida os amiguinhos, a gente cria um caça ao tesouro. Nós moramos no sítio. É simples, eu não faço nada muito elaborado. É um mapinha que manda para um outro local. Eu crio uma história que ele criou os Guardiões do Bosque, né? Onde eu moro tem um nome, um condomínio que chama Bosque das Cachoeiras, né? Um condomínio de sítios. Então, ele botou com Guardiões do Bosque, que ele e o grupo de amigos, né, estão lá para manter o bosque, cuidar da fauna, da flora, né? Então, essas histórias de caça ao tesouros, diamantes mágicos, que acabou com a fonte da água. Eu crio umas histórias simples, mas para as crianças é o momento auge da festa. Tu pode contratar aqueles brinquedos infláveis, pula-pula, um monte de coisa, mas eu espero o momento do caça-tesouro. E é um baú com umas balinhas, uns brinquedinhos que tu compra por, sei lá, R$30, tu enche o baú daquilo, tu entende? É coisa simples, barato. Só que para eles, aquilo lá de uma pista mandar para outra pista, que daí eles pegam, eles leem, vão para outro local, aquilo ali é a festa. Os amiguinhos ficam aguardando para até fazer de novo, para ir lá e fazer essa brincadeira. Né? Algo simples, eu não perco. Poderia fazer algo bem mais elaborado, assim, mas eu vi que não, a imaginação deles faz o resto. Só mostra o caminho, a imaginação deles faz o resto. Eles começam a ver coisas, sentir emoções, como se eles estivessem numa ilha deserta caçando um tesouro dos piratas. Eles estão no meio disso. Daí, quando se juntam mais crianças, né, eles tendo um objetivo comum, e isso também ajuda muito para eles saber como lidar com outras crianças, né? Então, eu faço muito dessas brincadeiras lá em casa e o pessoal gosta bastante, assim. Os pais também se divertem, porque vão acompanhando os filhos. Mas é o que eu falei, eu só mostro o caminho. A imaginação deles faz o resto. Como eu estava comentando, né? É o processo, tu entende? Porque mais importante para eles é todo o processo de estar junto, né? De estar imaginando, né? E eles gostam de estar com os pares, né? É muito importante para as crianças, né? Estarem com os pares, né? E essa é a dificuldade dos pais que têm crianças atípicas, né? Que nem sempre as crianças conseguem estar inclusa dentro de um contexto, né? Ou serem chamadas para as festinhas também, né? Porque às vezes a criança tem dificuldade de estar, né, socializando, conversando, né? O Augusto, que você conhece, meu pequeno, né?
Ele interage bastante e tudo, né? Ele, né, a gente trabalha com ele desde pequenininho, né, com terapias, a gente tem, assim, ajudado bastante nessa condição dele, mas mesmo assim ainda falta a iniciativa, às vezes, dele brincar, né? E às vezes falta também, às vezes, mais momentos ainda de aprendizagem para ele também. Por quê? O que acontece? Nem sempre a gente consegue, né? É bastante médico, às vezes, ele tem que se ausentar da escola para ir para as terapias, né? Então, às vezes a gente utilizando esses recursos que você falou, já ajuda também a estar estimulando o próprio Augusto, né? Eu adorei a tua história, porque às vezes a gente tem coisas em casa. Simples, né? Bem simples, né? A alegria dele de aprender a empinar pipa. Uma coisa que hoje eu não vejo mais as crianças empinando pipa. Arrumei umas pipas, é a festa dele. Nossa, ele não precisa empinar uma pipa, fazer algo extraordinário. A pipa subiu 2 metros de altura e já está feliz da vida. Então, coisas simples, né? Eu tento trazer essas brincadeiras que a gente tinha quando criança, porque hoje o mundo digital ele é muito bom. Tá? Eu vejo assim os desenhos, a maior parte com uma mensagem educativa, né? Se souber controlar o que o filho está vendo, eu vejo muito positivo, só que fica demais. Porque é um tempo que eles têm, né? Que fica muito vago, é uma tela, né? Tu não está agindo, tu não está praticando, tu não está vivendo aquilo. Tu só está observando. Eu estou envolvendo o Felipe agora com as inteligências artificiais. E eu fico abismado com o que ele consegue fazer, principalmente com o ChatGPT, que é o básico ali de criação de texto e história. Porque o ChatGPT agora tu consegue falar por áudio, né? E ele também responde por áudio. Então, ele gosta das minhas histórias que eu crio. Só que a imaginação, ela tem um limite também, né? Eu gosto de inventar história, só que todo dia inventar uma história diferente dá trabalho. E então eu parti para o ChatGPT para me ajudar a criar umas histórias. E eu percebi por que eu tenho que criar, por que ele não criar. Eu percebi que o porquê não deixar ele interagir com a inteligência artificial. E eu vou falar aqui, é incrível as histórias que ele cria junto com o ChatGPT. Eu estou salvando essas histórias, porque eu quero que quando ele ser adulto, ele tenha acesso a elas, né? É muito, muito legal. Porque quando vai criar, eu crio uma história infantil, eu pego assim, um extraterrestre veio para a Terra e eu faço assim, e ficou impressionado com as cores que viu aqui e quis levar essas cores para o planeta dele. Daí o chat vai lá e cria uma história. O Felipe já não. Ele pede cada coisa que não tem cabimento. As histórias que o Felipe cria junto com a inteligência artificial, elas ficam interessantes porque sai totalmente do mundo do dia a dia. Porque ele pede assim, vamos falar assim, um ET, né? Que conheceu um peixe, que fizeram um castelo, né? Que adotaram ou cuidavam. E junta coisas que eu não teria essa criatividade ou essa imaginação de juntar. E o ChatGPT que se vire para fazer isso virar uma história infantil, né? E fica as histórias bem criativas e bem legais. Então, com isso a gente interage muito. Eu gosto que ele interage com e tem uma noção da tecnologia, que a tecnologia está ali para nos auxiliar. A gente não ser... ela está ali para nos servir e não a gente ser escravo dela. Então, é um pouco disso que eu quero que ele entenda, né? Ele já chegou a criar uma história, eu auxiliei, mas é a história dele. Daí eu coloquei uma outra inteligência artificial que transformou aquilo em imagens e uma outra que narrou. A gente fez um videozinho, mas ele fez.
Eu só entrava em cada software ali, né? E ele foi interagindo. Lógico que fosse eu ia editar, fazer algumas cortes. Não, eu deixei do jeitinho que ele fez, né? E ficou bem legal, assim. Até eu quero fazer mais isso com ele. Só que dá um trabalho esse negócio de juntar, porque tem que juntar várias inteligências artificial, né? Para poder montar, mas uma maneira de eternizar aquele momento dele, né? Com você, né? Isso, e ele gosta, né? Porque daí, assim, ó, a criança vai usar, né? Mas ele tá contigo, né? Ele tá sendo sempre, como tu disse, é um ambiente monitorado. Né? Então, às vezes, assim, as pessoas comentam sobre a TV. A gente também assistia a TV quando era pequena e tal, né? A importância de... porque... né? Ou sempre essa discussão de que não é bom a TV ou não é bom o celular. Sim, né? Eu acho que porque muito vem da ideia de deixar a criança o tempo todo só naquilo, né? Só que quando a gente era criança, tinha TV, mas a maior parte do que a gente fazia era na escola... Era final de semana com os pais, subindo em árvore. Eu né, andava de roller, né, na rua, brincava a tarde inteira, sim, voltava, saía cedo, né? E voltava só perto de escurecer. Sim, né? E são memórias, né, que você tem, né? Então, criar memórias com ele, hoje é minha principal função hoje, criar memórias com meu filho, né? E está sendo gostoso isso, tá? Ele tem toda uma personalidade. A gente sai, a gente tem que trazer de volta para o trilho, né? E essa evolução que está acontecendo, eu vejo ele, hoje as crianças mais evoluídas de quando eu era criança. Eu não sei o porquê, não tenho... eu acho estudo por isso. Provavelmente, né? É porque foi, né? Os pais foram evoluindo, né? Cada pai vai fazendo... Um exemplo é você. Você já fez uma educação diferente do que o seu pai fez, né? Eu percebi essa evolução há um bom tempo atrás. Que quando perguntava para mim, o que tu quer ser quando crescer? Astronauta, engenheiro... piloto de Fórmula 1, jogador de futebol, essas eram as respostas. Eu fiz essa resposta para minha sobrinha. O que normal, né? Um adulto fazer uma criança, o que tu quer ser quando crescer? A resposta dela fez eu mudar bastante, tá? Como adulto. Ela me respondeu, o que você quer ser quando crescer? Ela disse, gentil. Olha só. Ela não falou uma profissão. Ela falou Então, assim, ó a empatia que essa criança está preocupada em criar com as outras pessoas. Ela quer ser gentil. Então, isso para mim é evolução. Tá? Tu não querer viver de status, tu não querer viver de títulos, tu não querer viver de... Tu querer ser uma pessoa boa. E quando a palavra gentil ainda, ou seja, criar empatia, ser bom com outra pessoa ainda, não só ser boa com ela. Então, aquilo é simples, mas para mim foi... Eu evoluí com a resposta dela, posso afirmar isso. Eu anotei aqui uma frase para nós. A educação vem de casa, né? Isso eu posso dizer. Né? Porque tu vê que a menina respondeu isso, né? Talvez é o que impacta bastante ela, né? O convívio com a família, né? Provavelmente é uma família gentil, né? E eu não sei se eu conheço, mas enfim, né? Se ela respondeu isso, realmente é o que ela sente também na sociedade, né? O que a gente precisa para nossa sociedade hoje, né? A gente precisa de pessoas que se importem umas com as outras, né? E até nessa questão dos teus bichinhos ali, olha que ideia maravilhosa, né? Se de repente as pessoas resolvessem ter um bichinho também que trabalhasse, né? Um bichinho que fosse, de repente, para a inclusão, né? Que fosse um amigo autista, né? Interessante. Que fosse um amigo que tem paralisia. A gente desconhece, né? A gente conhece pouco, né? Eu percebo nos desenhos hoje
tem bastante... tem uns desenhos de super-herói, de meninos, um é cadeirante. Então, assim, eu vejo que hoje, como eu falei, os desenhos quando eu era criança eram um gato querendo bater com um rato, um papaléguas, um coiote que tentando... Era só agressão, briga um com o outro. Esses eram os desenhos que eu assistia, né? Eu vejo que hoje até nisso há uma evolução, né? Eu estava comentando, né? Eu sempre me preocupava, antes de ser pai, né? Que mundo eu quero deixar para o meu filho, né? Aquela história. Depois eu penso, que filho que eu quero deixar para esse mundo, né? Exato. Então, o mundo eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar o mundo. Eu consigo mudar o que está no meu... O que eu consigo trabalhar, que é o meu bem mais precioso? É meu filho. Então, no lugar de eu querer mudar o mundo, eu posso mudar o meu ambiente que fique favorável para que o meu filho seja uma pessoa muito melhor do que eu sou. Então, essa é a minha intenção. E também podemos colocar aqui também, né, Délcio, a melhor coisa é o exemplo. Isso ele imita, né? As crianças imitam. E assim, imita bastante, assim. Ele é bem carinhoso com a minha esposa. Eu sou carinhoso com a esposa e ele imita até os carinhos, passa a mão no cabelo, ele vai lá e passa a mão no cabelo. Então, assim, a gente vê que imita, né? Ele é nosso espelho. Hoje ainda a Simone comentou comigo, né? É uma atividade escolar. Ele fez, daí a Simone auxiliou ele para ele fazer um pouquinho melhor. E ele fez um pouquinho melhor, que era pintar uns desenhos. Quando ele acabou de pintar, ficou um desenho bem bonito. E ele falou para a Simone, o pai vai ficar orgulhoso do meu desenho. E a Simone me contou, a primeira coisa que ele disse quando o desenho acabou, que ele ia mostrar para mim e eu ia ficar orgulhoso do desenho dele. Essa preocupação dele, do que eu vou, o sentimento que eu vou ter quando ele mostrar, isso para mim já é muito válido. Ele não está com medo de mim, ele não está com medo que eu vou brigar se não ficar bonito. Ele tá se esforçando para que eu goste, né? Para que eu tenha um sentimento de retribuição, de orgulho, de alguma coisa. Então, isso é bacana. Então, assim, eu vejo que está dando frutos. As sementinhas que eu estou colocando ali está dando fruto. Eu falei, eu consigo mudar meu meio, meu entorno, né? E ele é uma esponja, aprende muito. E a gente se torna uma pessoa bem melhor quando tu tenta trabalhar com uma criança, porque eu não vou poder atender um telefone sendo agressivo, estúpido, falando, ou uma outra pessoa, porque, meu Deus, se ele vê, ele vai se tornar isso. Então, eu não quero que ele se torne isso, e eu não quero dar o exemplo quando tu vê que você não está fazendo algo que você faria se não tivesse um filho no lado. Então, com isso eu não falo. Ele me tornou uma pessoa melhor. Que show a tua história. Só queria que tu contasse para nós, né, sobre o barquinho, o projeto do barquinho. Sim. Eu achei bem legal que vocês tentaram fazer, né? Eu construo chácara, sítio, vendo. Então, eu vou bastante em obra, né? E numa obra lá, os pedreiros descartaram um carrinho de mão. E a caçamba do carrinho de mão era plástico, né? Eu removi a caçamba, tampei os buracos, levei para casa de Sófiga. Temos um barco agora. Mal acabei de falar, ele já arrancou aquelas coisas de baixo, pegou a pazinha de mexer na areia, sentou em cima daqui, foi remando já no ribeirão, batendo as pedras, virando, desvirando, subiu em cima. Então, coisa simples, né? Que eu falei, a imaginação dele faz o resto, faz o resto. Uma caçamba de um carrinho de mão para ele virou um barco. Ele começou a dar nome pro barco, já quis enfeitar o barco, já era um barco de pirata, o resto ele vai fazendo e eu vou dando corda, eu vou incentivando, né? E ele caía com aquilo na água, voltava, tem aquela energia que parece que a bateria... E como tu disse, né, vocês têm uma piscina, né? Mas ele quer no Ribeirão, ele quer lá no Radical. No Radical, né? Mas também é lindo demais lá também, né? Então, um lugar bem propício, assim, para estar, né, brincando, né? Sempre dá umas ideias bem legais lá, né?
É coisa simples, né? Tu ter um espaço para aplicar isso Sim. favorece, né? Claro. Então agora ele está com os coelhos. Tem tanto coelho. Esses coelhos, toda semana vem mais uns 10, mais uns 15, meu Deus do céu. E daí... E ele tá vendendo também, né? Daí ele quer dinheiro, né? Porque ele quer comprar as coisas dele. Tu vai vender coelho. Eu empresto o celular, ele faz videozinho, daí eu posto os videozinhos dele. Pessoal, tô vendendo coelho, só tem que falar o preço. E ele fala, ele vai lá... Ele vende os coelhos, ele tem dó porque ele dá nome pros coelhos, na hora de vender ele dá uma dosinha, mas agora eu quero ver ele conseguir dar nome em tudo aquilo, não é impossível. E até é algo para estar trabalhando, né, a emoção, né, Sim. De repente, porque às vezes a gente é muito agarrado em alguma coisa que a gente tem que deixar ir também, né, que cada, né, claro, né, eles são crianças ainda, né, mas é importante eles também desenvolverem... O sentimento, né, da perca, ele é muito mais forte que o sentimento do ganho. Né? Ganha um celular, tu fica feliz. Agora perde o teu celular, o sentimento é bem maior. Então, é um dos sentimentos que eu trabalho com ele, né? Lembra que eu trabalho em 4 âmbitos, né? Tu tinha falado 4 pilares, no financeiro, convívio... Os sentimentos, né? Porque hoje o que a gente... Tem uma sequência ali, eu não sei falar direito, mas se você deixar o seu sentimento tomar conta, quando vê, você está fazendo ações de acordo com o sentimento, né? E essas ações nem sempre são favoráveis. Então, tu conseguir controlar um pouco o sentimento, tu consegue controlar um pouco mais seus comportamentos, né? E como que uma criança vai controlar um sentimento de perca? É difícil. Eu vi que ele sentiu bastante a perca de um passarinho que um lagarto comeu. E até então a gente se escondia. Morria um bicho, a gente enterrava e dizia que o bicho inventava uma história bonita, porque que o bicho não estava ali, para ele não ter o sentimento de perca. Eu falei para Simone, não, nós vamos ter que... Ele tem que saber que os bichinhos morrem. Ele tem que saber que os brinquedos quebram. Ele tem que saber que as coisas somem. Ele tem que saber que vai perder também. Então a gente veio trabalhando um pouco com esse sentimento de perca, e os animais lá do sítio ajudam bastante isso. Porque aqueles animais lá é um comendo o outro, né? É lagarto comendo os filhotes dos coelhos, é a natureza fazendo o seu papel. Então, quando há uma perda, um animal morre, um filhote, ou quando, né, a gente envolve ele nessa perca. Ele fica triste, lógico, né? Principalmente se é um bichinho que ele já tem um bom convívio. Mas ele tem que saber que isso acontece. Hoje ele está sabendo lidar muito bem com isso. Ele não fica com aquele sentimento assim, exacerbado. Demais. Ele tem ali, morreu, fica triste, pai, eu fui lá e o coelhinho tal morreu. Ele estava doente, morreu. Tá bom, filho, vamos lá, vamos enterrar ele. Cava um buraquinho, coloca o coelhinho, terra. Tu quer falar alguma coisa? Ele dá uma choradinha, fala ali o que ele quer falar. Passou. Há um processo, né? Então eu envolvo ele. Antes a gente escondia esse processo dele. Hoje a gente envolve. Porque é um sentimento que mais aflora, né? E outros que é raiva, é felicidade. Então tudo isso a gente trabalha. Mas o que a gente viu que a gente teve que interagir para trabalhar melhor é o sentimento da perda. Foi um dos que a gente teve que tomar uma decisão. Vamos envolver ele mesmo? Vamos. Então vamos. Como que vão fazer isso, né? Eu converso bastante com a Simone e a gente acredita que está fazendo certo. O financeiro convive, então, os 4 pilares, os sentimentos. Isso? Isso. A gente trabalha também a questão do envolvimento dele, tá, com o nosso dia a dia. Porque ele quer muito o pai em casa. Ele quer muito a mãe toda hora no lado dele. E nós temos um mundo que gira.
né? E então assim, e eu trabalho com vendas. Então eu preciso sair às vezes aos domingos para mostrar um imóvel. Às vezes a gente combinou algo e eu tenho que desmarcar para atender um cliente. Tá? Então assim, para que esse processo ele entenda que nós como família, né, ele traz compromisso para mim e para Simone, como a Simone traz compromisso para mim e para ele, e como eu trago compromisso para Simone e para ele. Então nós temos que respeitar o espaço de cada um e o que cada um precisa. E a minha parte ainda mais é o trabalho, né? Então tá lá no domingo que a gente planejou fazer tal coisa. Eu só fico, agora o papai vai ter que sair, eu vou lá mostrar um imóvel, um sítio, né? Daqui a pouco o papai volta. E ele, no começo ele ficava triste, mas quando ele entende o contexto, que eles entendem muito bem. Tá? Agora com 6 anos, falar que nem um adulto fala. Antes eu lembro que os adultos falavam com a gente como se fosse uma pessoa com uma inteligência inferior. Né? Explicando algo assim de uma maneira muito errada. Não, eu falo para ele, ó, pai, tem que ir lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão não, né? Explico a situação. Você, né? E ele compreende normalmente. Agora, quando eu saio, ele vem, me dá um abraço, deseja boa sorte, tomara que o papai venda, ele diz, né? Então tu envolveu ele, né? Isso. Né? Então ele entende também. E ele entende que os compromissos que ele quer fazer vai deslocar o meu tempo e o tempo da Simone para dar suporte para ele. Então eu vou de parapente. E eu não posso levar ele no parapente. Então ele sabe que esse é um esporte que ele pode ir em alguns momentos comigo lá na rampa, ver voar. Mas no dia a dia, quando eu vou voar, não tem como, porque eu vou decolar e eu não vou deixar o filho sozinho lá, né? Eu não posso voar com ele, né? Ele é muito pequeno. Então, assim, ele tem que entender que cada um tem o seu espaço, seus compromissos. Então, conversando com ele, explicando, envolvendo ele no dia a dia, conto. Eu não chego em casa e conto as coisas só para Simone, eu conto para ele. Ó, filho, hoje o papai foi lá, fez isso, aquilo, outro. E ele entende, ele tem 6 anos. Né? Lógico, ele às vezes não quer prestar muita atenção, porque acha meio chato o assunto. Mas ele entende, ele sabe como é que é o meu dia a dia, ele sabe o dia a dia da Simone. Então, quando ele quer inventar alguma coisa fora do nosso planejamento, pai, eu quero lá andar de bicicleta agora. Tá, filho, podemos ir. Mas tu lembra que o papai tem isso, então eu vou deixar para fazer isso amanhã e eu vou lá. Então, daí, no outro dia, ele sabe que naquele momento eu tinha aquele compromisso que foi remarcado. Uma criança de 6 anos, eu vejo assim, é admirável a percepção dele do entorno, do que gira em torno dele. Uma última pergunta aí, a gente está seguindo para o final, né? Foi muito legal estar conversando com você aqui. Se pudesse voltar no tempo, né? E dar aquele boneco ali, a girafa, né? Uma delas, né? Para o pequeno Edélcio. Como que você acha que você ia se sentir? Ou teria se sentido? Na minha infância eu já tive contatos direto com tudo que é tipo de gente, né? Eu não precisava de uma girafa verde para me mostrar que o mundo não era só tudo colorido. Teria alguma girafa que assim, precisava? O que eu não tive foi um pai e a mãe amoroso. Não tive. Pai e a mãe, eles, cara, 100%. São meus melhores amigos hoje, né? Mas eles eram assim, o filho tem que obedecer, o filho é isso. Eles não sentavam, não conversavam, não tinha isso. Eles não via que tinha que fazer isso também, entende? Sim. É a criação deles, né? Então, isso daí, né, eu poderia ter um pouco mais, né? Talvez um pouco mais de amor paterno ou materno. Isso... Você sentia isso, né? Quando era pequeno também, né? Sim, a gente... E, na verdade, assim, né? Hoje, tu já fez diferente, tu mudou, né? Porque tu
Tu trouxe para fora, foi a mudança que gerou, né? Tanto é que eles são maravilhosos com o Felipe, né? O vô e a avó, Sim, nossa. meu pai, e é a eles coisa mais aprenderam linda. muito também, né? Porque é difícil ser pai e mãe, né? É tão gostoso chegar lá na casa dos meus pais e ver o meu pai brincando com meu filho. Não tivemos isso. É tão gostoso ver minha mãe parando as atividades dela, brincar lá com ele. Ela para tudo para brincar. Com quem que eles aprenderam, né? Teu pai e tua mãe. Então, assim, com você. Isso, mas né? é muito gostoso isso, né? Maravilhoso. Então, se eu acredito que houve uma evolução, né? Que há uma evolução desde o meu avô com meu pai, meu pai comigo, eu com o Felipe, eu acredito que vai ter uma evolução ainda do Felipe com o filho dele, né? Com certeza. Então, assim, como que vai ser essa evolução? O que talvez a gente não está vendo hoje que é o certo, né? Ele vai ver, ele vai descobrir. Com certeza. Foi um prazer ter você aqui com a gente, aqui no Prazer Atípicos, né? Espero que a gente possa ainda ter uma outra conversa futuramente, né? Com algum outro assunto também. Fico à disposição. Eu vejo, né? Você trabalha nos 4 pilares que são bem importantes. Quem sabe lá na frente não vai ter um bonequinho da inclusão, né? Sim. Isso foi uma ideia muito legal. Gostaria de te agradecer. E também tenho certeza que você vai poder inspirar muitas famílias por aí afora. Legal. Obrigada, Edelcio, por ter participado conosco aqui. Eu que agradeço, né? E sucesso. Obrigada. Até mais.